Fluminense 3, Galo 0. Humilhação foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Humilhação. O Atlético foi humilhado, assim. Porra. Caraca, que coisa medonha. Que coisa patética. Inacreditável. Tem que acordar. Tem que acordar, galera. Tem que acordar. Tem que acordar. São 45 pontos. Precisa 16 ainda. 13 rodadas. 16 pontos. Vai ser dramático, tá? Caralho. Mas antes, se inscreve no canal aí, cara. Dá essa moral. Deixa o like. Compartilha o vídeo no seu grupo, nos grupos aí. Se inscreve no canal, hype esse vídeo. Se você puder me seguir em todas as outras redes sociais, todas elas estão aqui na descrição do vídeo, cara. É lamentável, cara. É lamentável. O que aconteceu hoje beira o ridículo. Beira o ridículo. Cara, foi foda, tá? Vou falar um pouquinho do jogo, porque o Fluminense fez nem força, cara. Fez nem força pra ganhar do Galo. Isso que é o pior. Se tivesse feito força, tava legal, mas não fez nem força. Deixa eu pegar aqui as escalações e a gente começa, tá bom? Vamos lá. Flash score. Seguinte, galera, vamos lá. O Fluminense foi a campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, René, Martinelli, Hércules, Canóbio, Acosta, Serna e John Kennedy. O Galo foi de Everson, Roman, Vitor Hugo e Alonso, Natanael, Franco, Igor Gomes e Guilherme Arana, Rony, Bernard e Hulk. Cara, primeiro tempo, um jogo que foi completamente dominado pelo Lúcio Acosta, que o Atlético não quis trazer. Lúcio Acosta ditava o ritmo da partida, acelerava, acalmava. O diferente do jogo contra o Mirassol, que o Atlético deu a bola para o Mirassol e se defendeu, o Atlético não conseguiu se defender. E o Atlético ele não consegue fazer a pressão com o Hulk. Cara, Hulk e Bernard não podem jogar juntos num jogo como o de hoje, que era fora de casa. Do jeito que tá, do estilo que tá, da confiança que tá faltando, o Atlético não pode jogar com esses dois jogadores. O Atlético tem que jogar de Biel, Bernard e Rony. Esse é o time que tem que jogar. Porque é um time mais leve, é um time que consegue pressionar, um time que consegue acelerar jogadas, consegue machucar o adversário. Hoje facilitou. O Fluminense é um time muito físico, é um time muito forte no meio de campo. Hércules e Martinelli são ótimos jogadores. Martinelli joga bola demais. Mas pior que isso, a zaga do Atlético hoje beirou ao ridículo, assim. Roman, Vitor Hugo e Alonso abaixo da crítica. Alan Franco, uma partida horrível. Igor Gomes, Natanael, nem se fala. Arana. E a galera tá jogando com o nome nesse time. O Bernard foi, te falar que foi o menos pior, mas também não tinha muito o que fazer, não. Eu falei que eu achava que ele ia com o Natanael. Eu não iria com o Natanael. Eu iria com o Natanael também, mas numa linha de 5 que o Atlético contra-atacasse. E que um time na frente fosse mais leve. Se o Atlético não jogar com os 3 da frente leve, esquece. O Atlético não consegue construir. O Atlético não tá tendo qualidade para construir. Não tá tendo paciência para construir. E no primeiro tempo, o Fluminense pegou e botou o jogo debaixo do braço. O Atlético não conseguia contra-atacar, gente. Aqui, ó, vou pegar uma estatística pra vocês. Ó, vou pegar do primeiro tempo, tá? O Atlético deu 5 finalizações, 1 no alvo. O Fluminense teve uma chance clara, 5 finalizações, 7 no alvo. Teve menos posse de bola, mas teve muito mais gol esperado. O Roman, hoje, ele não consegue virar o corpo. Ele não consegue virar o corpo. E vou pegar aqui pra vocês verem uma coisa que aconteceu na pranchetinha tática que vocês gostam. Porque, assim, teve uma coisa que eu não entendi. Eu acho que o São Paulo errou hoje, tá? Hoje eu acho que ele tem erro. Mas o menor dos culpados é o São Paulo, tá? O menor dos culpados. Vamos lá. O Atlético para sair jogando e o segundo tempo, o São Paulo, coitado, não conseguiu nem fazer nada. Para sair jogando, quando tinha a bola, era a linha de 3 aqui. Só que era o seguinte. Ó. Aqui. Bernard Hulk, aqui. Era a linha de 3, que era Roman na direita. Roman e o nosso querido Alonso. Só que quando saía, ele fazia assim, ó. Ficava um do lado do outro. O Alonso, que tava de terceiro zagueiro pela esquerda, o que ele fazia? Eu não entendi. Ele vinha pra cá. O Alan Franco não afundava, mas ficava aqui.
E era pra quê? Pra que ele viesse pra cá, pra dar uma opção. Só que o Romain, ele não conseguia virar o corpo. A bola vinha, ele não conseguia virar o corpo pra dar a bola pro lateral, pro Natanael, pra quem tivesse. Então essa bola, ela nunca era pra cá. Ela sempre voltava. Ou pro goleiro e começou. Só que o São Paulo, ele faz isso aqui no intuito de o Bernat abaixar, o Igor Gomes abaixar, o Hulk andar pra cá, os laterais abaixarem. Só que quando faz isso, ou você tabela e dá a bola no espaço vazio, que são essas aqui, ou você fica fechado. Então o Atlético, ele ficava fechado por esse mesmo, porque é fácil marcar isso aqui. O marcador tá tudo perto, não tá espaçado, não tá ampliado, não tá puxando o time pra ter espaço aqui. Por isso que tinha que sair de 3, que é igual fez outros jogos. Saía de 3, um aqui, espaçava os dois, e aqui, ó, o Rony correndo, e aqui é porque antes era Biel e Bernat. Mas foi o Hulk. O Hulk fica mais parado aqui. E nesse time hoje, o Atlético, o Igor Gomes não conseguiu fazer saída. O Alan Franco não conseguiu fazer saída. Então o Atlético acabou sendo abaixo da crítica. Quando saía de 3, fácil, presa fácil. Mas e o segundo tempo, com as mudanças, não melhorou nada. Ficou igual ao primeiro. O Atlético sentiu o gol, o Atlético não conseguiu jogar. O meio de campo hoje estava parado, não estava móvel, não estava dando opção, não estava leve igual estava no jogo contra o Juventude, não estava leve igual estava no jogo contra o Mirassol. O Atlético ficou totalmente travado. E o pior, apático, sem vontade. Essa é a realidade. Então, se a gente for falar a verdade mesmo, que é dura, que é inacreditável, que tem que cobrar, que é inacreditável o que acontece, é o seguinte. Hoje, o Atlético joga um futebol de um time rebaixado. O Atlético joga um futebol de um time rebaixado. É uma verdade. O Atlético não consegue construir jogadas, não consegue dar triangulações. Conseguiu fazer isso 2 vezes contra o Mirassol, contra o Juventude. Conseguiu jogar ofensivamente. Não tinha Hulk, não tinha Arana, não tinha outros jogadores, enfim. O time na frente tem que ser Bernat, Biel e Rony. No momento é isso que temos. E quando você vai ver taticamente, o Atlético tem muita dificuldade em pressionar, tem muita dificuldade em contra-atacar, ou seja, tem muita dificuldade em defender, tem dificuldade para fazer tudo. E quando você tem dificuldade para fazer tudo, você é um time pobre, você é um time ruim. Hoje o Atlético está jogando esse futebol. Os jogadores são ruins? Não, mas estão ruins. Estão ruins. E isso está acontecendo. O futebol do Atlético hoje é patético. É patético, é abaixo da crítica. A gente não pode falar que, cadê a esperança? Cara, não tem, porque falta mudar a postura, é vontade, é entrega. Você tá perdendo de 1-0, divide a bola, corre, briga. O Atlético não divide bola, o Atlético não briga. Então, assim, o torcedor, ele entra em desespero pelo que ele vê em campo, pela entrega, pela falta de postura. O São Paulo, ele errou taticamente, errou na substituição, ele falou, não consegui mudar nada, e a gente vê um time apático. Essa é uma verdade, e precisa mudar isso. Então, vai ter que ou colocar moleque da base, ou trazer um cara de fora, né, de fora que tá no banco, Patrick voltar, porque assim, precisa mudar o anímico. O anímico com os jogadores que entraram em campo hoje foi abaixo. Ele vinha achado um time com o Romão, o Vitor Hugo, o Lianco, ou o Alonso, o Scarpa pela direita, o Caio Paulista pela esquerda, que tinha dado liga. Um pouquinho pelo menos, mas deu. Mas hoje voltou a ser o time apático. E precisa acordar, senão vai ser tarde demais. Essa é a realidade. Então, a gente tem que cobrar isso, a primeira parada. A segunda parada é, a diretoria tem que entender que o trabalho deles são ruins. Eles precisam ter uma autocrítica. Precisa ter uma autocrítica. O trabalho é ruim. A montagem do elenco foi ruim. O que aconteceu esse ano foi abaixo da crítica. E tá tudo certo. Assim, entre aspas, tem que aceitar isso primeiro. Se ficar na negação, é um problema. Aceita. Pra agora é o quê? Cobra. Precisa cobrar. Precisa entrar no vestiário. Precisa passar uma comunicação pra torcida. Porque o que tá acontecendo, o que aconteceu contra o Fluminense, o Atlético foi humilhado, gente. O Atlético foi humilhado em campo. O Fluminense não fez força pra ganhar do Atlético. Não fez força. Pelo contrário, só rodou bola. Só trabalhou. Trabalhou bola, parecia que era um treino. E a galera em campo assistindo em campo. Foi ridículo. Foi lastimável. Foi abaixo da crítica o que aconteceu. E a diretoria tem que aceitar que o trabalho é ruim. É ruim. A montagem do elenco foi pífia.
tem que rever Vitor, tem que rever Paulo Brax, tem que botar a mãozinha na consciência, mas antes disso tudo, tem que entender com o Sampaoli que é, cara, se quiser bancar aí pra tirar o Vitor ou pra tirar o Arana em determinado jogo, cara, vai ter que tirar. O Hulk vai ter que tirar, vai precisar deles também. Não é descartável, vai precisar deles. Mas assim, será que não dá pra testar um João Marcelo? Um Izep? Porque do jeito que tá, gente, não tem o que dizer. Não tem o que fazer. Sabe? E a postura, ela precisa ser respeitada. O clube, ele precisa ser respeitado. A instituição também. Eles precisam pelo menos correr. O Scarpa, que eu sou um crítico ferrenho, é o melhor jogador do time. É o cara mais lúcido. Hoje o Igor Gomes foi mal. O Atlético vai sentir falta do Alan Franco contra o Sport. Vai sentir falta do Igor Gomes. O Igor Gomes precisa acordar. Vai ter que jogar provavelmente o Vera, o menino. É dramático. E é um jogo que precisa ganhar de qualquer jeito. De qualquer jeito. Pra respirar. Porque se não ganhar, meu amigo, aí a chance é mais do que real. Já virou provável. Mas o Atlético hoje joga o futebol de time rebaixado. Joga o futebol de um time apático, sem vontade, sem postura. E quando cai nessa, cai pro rebaixamento. É o que acontece. Quando você entra nesse ciclo de tô perdendo, foda-se. Cai. Então tem que criticar, tem que acordar, tem que brigar. Hoje o São Paulo foi mal, ele errou nas substituições, não conseguiu mudar. Eu não gostei da estratégia deles tentar o Alonso por dentro, não gostei. Tinha que sair de 3 com o Alonso, tinha que abrir o Igor Gomes e o Alan Franco pra fazer a saída igual faz. Tinha que jogar com um time mais leve, porque o time do Fluminense é muito físico, então eles poderiam chegar atrasado em determinada bola, era jogar com o Bernard e Biel. O Biel entrou bem. Eu acho que eu até aceito entrar com o Natanael no lugar do Scarpa, mesmo o Natanael estando mal, porque você quer dar um apoio melhor defensivamente, mas no segundo tempo você tem que botar o Scarpa no lugar do Natanael. Não tem jeito. Não tem jeito. Tá perdendo o jogo, não tem jeito. Então, assim, tem que mudar. Acho que o São Paulo ele tem que entender que algumas coisas aí não tá dando. O Arana não tá numa fase legal, infelizmente. O Hulk também não tá numa fase legal. O Hulk, ele precisa ser mais, o Atlético precisa dele mais móvel, e ele tá muito parado. Precisa soltar a bola mais rápido. E a bola tá difícil, tá até difícil entrar pra ele ali. E a gente sabe que ele vai ser importante, mas assim, tem momentos que tem que saber respeitar o momento. Exemplo hoje. Hoje era o jeito pra jogar com o time que foi contra o Mirassol. Era exatamente o time contra o Mirassol. Dar a bola e fazer aquilo. Entregar. Se entregar pra contra-atacar. E tá tudo bem. É a estratégia. Era importante fazer ponto hoje, não fez. Tinha feito a conta de 7, já tem 4. Precisa ganhar do Sport. E aí depois é o Cruzeiro e se jogar do jeito que tá jogando, vai tomar paulada. Tá? Já tô avisando, vai tomar paulada. É clássico, mas vai tomar paulada. Do jeito que tá jogando, tá ridículo, tá? É isso. Deixa o like aí, se inscreve, tamo junto, é nóis.